Vou falar nesse momento sobre o dever de orar. Lucas 18:1. Jesus disse que nós devemos orar sem cessar e sem nunca desanimar. E em 1 Tessalonicenses 5:17 diz que nós devemos orar sem cessar. Ambos, Jesus e Paulo, falam essas grandes verdades. Condições para o sucesso. Mateus 18:19. Que dois estiverem de acordo, tudo quanto pedir a Deus será feito. E Amós 3:3 diz que como poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então, nós precisamos de união. E Atos 4:32 diz que era um o coração e a alma da multidão. Vida abundante tem um preço: jejum e oração. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites e depois mais 40 dias e 40 noites. E depois mais de 40 dias e 40 noites. Quanto mais dedicamos à oração, entramos no caminho da santificação e damos lugar ao Espírito Santo a trabalhar em nossas vidas. Um homem queria comprar uma casa e outro queria vender uma casa. O que queria vender a casa disse que não vendia a casa toda, que queria deixar uma sala, um quarto, que ele não vendia. Aí o que queria comprar estava muito curioso, perguntou o porquê que ele não vendia a casa toda. Ele disse que é porque criava uma onça e não podia desfazer da casa toda. O que queria comprar disse: eu não quero sua casa nem de graça, porque não vou morar com onça. E o nosso corpo é a morada do Espírito Santo e a habitação de Deus. Por isso, o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito tem que ser santos. E nós só temos um meio de santificar, é através da oração, do jejum e dedicação a Deus. E dessa forma, orando a Deus, Moisés estava junto ao Mar Vermelho. E ele orou com tanta intensidade que Deus disse assim: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. O povo não tinha como marchar nem pela direita nem pela esquerda. E próximo dele estava o exército de Israel, o exército do Egito, juntamente com Faraó. E não tinha saída nem pela esquerda nem pela direita. Mas Deus disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Aí o mar se abriu e eles passaram pelo meio do mar, como resposta da oração que Moisés tinha feito. E aí entrou o exército inimigo, que foi devorado pelas águas, com o seu rei. E assim é que Deus dá saída nos mais graves e difíceis problemas de nossa vida, quando nós oramos a Deus com fé. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Mateus 28:18. Mas Jesus, sendo Deus e tendo todo o poder, estava sempre pelas montanhas, meia-noite, passando horas e horas orando a Deus, às vezes a noite inteira orando a Deus em cima dos montes, porque é uma necessidade muito grande a nossa vida de dedicação a Deus através da oração. No Getsemane, agonizava Jesus em oração. Ana, que era estéril e pedia a Deus um filho, ela nem pronunciava palavras, apenas balbuciava com os seus lábios a sua oração. E o sacerdote achou que ela estava até embriagada, mas ela estava pedindo a Deus com muita fé. Ela estava pedindo um filho, e Deus deu um filho, que na época
Israel estava passando por um momento difícil e por um mundo de trevas, porque não tinha profetas e nem rei. Quem governava era um juiz, e esse juiz, que era o filho que Ana pediu, ele estava cheio da graça de Deus, abençoado, e passou a ser o líder de Israel, porque não tinha nem profeta nem rei. E ele passou a ser profeta e juiz de Israel para governar Israel, com a sabedoria de Deus e com a graça de Deus. Moisés deparou com um problema tão grande na sua vida que ele orou a Deus pedindo a morte, porque ele disse: esse cargo é pesado demais para mim, eu não tenho condições. E Deus deu a solução através da oração, porque Deus mandou que ele escolhesse 70 homens de responsabilidade e colocasse ao seu lado para auxiliar. Então Deus tem a solução para todos os nossos problemas. E quero dizer neste momento que a vida cristã é uma batalha, e nós só vencemos com a oração. Essa vida que nós temos aqui neste mundo é cheia de lutas, de dificuldades. E essa batalha nós só vamos vencer com lutas. E está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, que Jesus disse: aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. E aí, para que nós possamos vencer, precisamos estar unidos. Unidos na fé, unidos na comunhão, unidos em tudo. E assim Deus vai nos abençoar e nós também vamos vencer. O poder da oração abriu o caminho pelo meio do Mar Vermelho e deu vitória a Israel e impediu os inimigos de Israel de vencer. Jesus disse: me é dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem todo o poder para nos ajudar, e ele nos deu esse exemplo de vida de oração. Em Mateus capítulo 28 e verso 18 está escrito essas palavras que Jesus proferiu. E Deus mais passava noites, ele sendo Deus, orando. E orar não é fácil, para orar uma noite inteira, como Jesus orou, e muitas vezes. Nós oramos e às vezes pensamos, nós já oramos o bastante, o suficiente. E quando às vezes vamos olhar no relógio, às vezes está com 15, 20 minutos só de oração. É muito difícil orar a Deus. E depois porque há muitos empecilhos para orarmos a Deus. Tem um tentador que procura fazer tudo para nos desviar. E orar sem ter vontade é muito difícil. E geralmente há muitas vezes que vamos orar e não temos vontade. Certa vez eu estava pregando numa congregação e lá eu disse para as pessoas que estavam no culto que quando nós não temos vontade de orar, é o momento que mais nós temos necessidade de orar. Não precisamos ter vontade de orar. Porque é a mesma coisa, quando nós não temos vontade de comer e nós estamos doentes, nós não podemos deixar de comer, ficar sem comer. Nós precisamos comer. Assim também a oração é um alimento para a nossa alma e nós precisamos estar sempre alimentados por este meio que Deus nos providenciou, que é a oração, que é a busca da sua face, que é a comunhão com Ele. E por isso nós devemos orar, mesmo não tendo vontade. Depois, um mês mais tarde, eu voltei naquele
naquele salão de culto, naquela congregação onde eu preguei um mês atrás, e um homem falou comigo, era um militar. Ele disse: olha, pastor, eu não tinha mais desejo de ser crente, nem vontade mais de orar, nem de buscar a Deus. Eu não tinha mais desejo de ser um crente. Mas depois daquela pregação que o senhor fez, que o senhor falou, que quem não tem vontade de orar é a pessoa que mais tem necessidade de orar. Eu fui orar e agora minha vida está restaurada. Assim que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos nos dedicar de coração e alma, para que nós possamos ser como o povo de Deus no tempo da igreja primitiva, que a Bíblia diz que era um coração e a alma da multidão. Que assim Deus abençoe a todos. Amém.